Conforme a pressão econômica se intensificava, ela colidiu com uma crise que ninguém podia mais ignorar: o desmoronamento do meio ambiente e especialmente a água. Imagine isso. Teherã se aproxima do que os especialistas chamam de dia zero, o ponto em que as torneiras podem secar em questão de semanas. Para uma cidade de quase 15 milhões de pessoas, esse medo transforma tudo. Não é especulação. O Irã suportou 6 anos consecutivos de seca, deixando a nação ressecada como um deserto esquecido. Reservatórios que outrora sustentavam a capital estão em níveis históricos baixos. A barragem de Cara não contabilizada está com cerca de 8% de capacidade, e a barragem Lar está abaixo de 10%. A realidade já chegou às casas das pessoas. Alguns bairros perdem água por horas a fio. Famílias racionam com baldes, transformando lavar roupa, tomar banho e até cozinhar em decisões calculadas, cheias de tensão. Para aqueles já esmagados pela inflação, a ideia de perder água virou estresse em pânico puro. O dia zero não é uma metáfora. É uma contagem regressiva implacável, ecoando como um alarme sinistro em mentes exaustas. Você acha que isso é apenas o início do caos? Pense nas ruas se transformando em filas silenciosas, enquanto o suor escorre e o desespero paira no ar, como um cheiro acre de terra seca. Mas não é só o clima que empurra isso. Anos de má gestão pioraram tudo drasticamente. Barragens foram construídas sem planejamento a longo prazo. Rios foram drenados até o colapso total. A água foi desperdiçada em culturas de baixa produtividade enquanto cidades secavam. Quase 90% da água do Irã vai para a agricultura, que não dá retorno. Agricultores abandonaram terras trabalhadas por gerações, deixando vilarejos vazios e com o coração partido. Cidades fazem filas por suprimentos racionados, o estômago revirando de fome e frustração. Autoridades avisaram que Teherã pode precisar ser evacuada se as chuvas não vierem. Imaginar mover uma capital inteira revela o quão perto o sistema está de rachar, humilhando líderes que se achavam onipotentes. Quem querida, eles fracassaram miseravelmente na previsão básica. À medida que a água desaparece, a qualidade do ar entra em colapso turbulento. Combustíveis baratos, refinarias ultrapassadas e seca transformaram cidades em armadilhas sufocantes, onde cada respiração arranha a garganta. No verão de 2025, as temperaturas em Teherã chegaram perto de 50 graus Celsius. Você consegue sentir o calor abrasador queimando a pele, como uma fornalha invisível. Escritórios e bancos fecharam as portas, mas o pior é que o calor prendeu a poluição sobre a cidade como uma nuvem venenosa. Com reservatórios quase vazios, nada restava para conter a poeira forte e o sós espesso. Pessoas tossem e sufocam, os olhos lacrimejando com partículas que grudam na pele suada. Isso não era só um acidente, era um golpe devastador, revelando como decisões ruins elevaram o sofrimento a níveis intoleráveis. E se eu dissesse que essa poluição não filtra ricos ou pobres, humilhando todos que respiram? Prepare-se, porque a reviravolta chocante é que nada foi feito para impedir isso, deixando famílias comuns pagando por elites distantes. O que acontece quando o ar se torna inimigo e o descontrole cresce? Cada inspiração profunda traz o fedor de fumaça industrial misturado com o pó dos ventos quentes, uma sensação tátil de areia grudando nos pulmões. Governos antigamente orgulhosos agora parecem tolos indefesos, incapazes de fornecer soluções mesmo para crises previsíveis. Você imaginava que uma nação rica em petróleo pudesse falhar tão espetacularmente? Essa negligência expôs verdades cruas. A seca não foi um ato de Deus, mas de incompetência humana, acelerando uma crise que agora desafia a sobrevivência mesma. As ruas fervilham de raiva reprimida, e a pergunta retórica que ecoa é inescapável. Quanto tempo até o silêncio das torneiras virar um grito unificado? Aguente a respiração. O próximo passo pode explodir tudo em um inferno que ninguém controla. Pais e filhos marcham lado a lado nas ruas. Ao dar um passo atrás e observar tudo, isso não é mais um problema isolado saindo do controle. É uma colisão total. Falência econômica, colapso ambiental e prioridades equivocadas se chocam ao mesmo tempo. E se eu te disser que o presidente do Irã acabou de confessar que não tem mais soluções? Imagine o impacto disso nas multidões enfurecidas. Um fato chocante que abala as fundações do poder. Em pleno 2025, o líder admite derrota total, deixando milhões à deriva. Como uma nação inteira reage a tal humilhação pública? 347 caracteres. Isso não se resume a corrigir uma política isolada, ou ajustar uma linha no orçamento. É um ponto de ruptura nacional. As pessoas não pedem mais reformas, ou paciência eterna. Elas exigem o essencial da vida: água limpa, comida acessível, estabilidade diária, dignidade humana. E elas cansaram de esperar em silêncio, enquanto esses direitos escorregam pelas mãos como areia quente.
Pense no cheiro de poeira e suor nas praças lotadas, vozes ecoando como trovões distantes. A frustração palpita no ar úmido, tornando cada respiração mais pesada. Então veio o momento que mudou tudo. No dia 18 de dezembro, o presidente finalmente verbalizou o que todos sentiam há anos. Falando para estudantes universitários e acadêmicos, ele admitiu que a crise escapou do controle do governo. Suas palavras foram diretas, quase resignadas. Se alguém puder fazer algo, por favor, faça. Eu não consigo nada. Não me amaldiçoem. Isso não era uma promessa. Não era um plano de ação. Era uma confissão aberta, de que o sistema chegou ao limite. Por anos, os líderes insistiram que a economia poderia ser estabilizada. Disseram que as sanções eram gerenciáveis. Prometeram que as escassez diminuiriam. Mas agora, a verdade explodiu à luz do dia. O próprio presidente confirmou que a vida cotidiana já provava. O governo não pode consertar isso. Aquela admissão acertou como um soco no estômago. Mudou o clima do país quase da noite para o dia. O colapso não era mais visto como azar passageiro, ou dor temporária. Foi exposto como uma falha no topo da hierarquia. Quando o presidente admitiu que não havia solução em mãos, a raiva se transformou em algo mais profundo, mais visceral. Isso deixou de ser sobre salários baixos, inflação galopante ou prateleiras vazias. Tornou-se uma luta por sobrevivência, e pela dignidade perdida. Famílias já esticadas ao limite, agora ouviam abertamente que nenhuma ajuda viria. Qualquer ilusão de controle evaporou como fumaça de barricadas queimadas. O som das vozes se elevando, misturado ao rangido de portas de metal baixando nos bazares, criava uma sinfonia de desespero. Com isso, sumiu a crença de que a mudança viria de dentro do sistema. E se essa confissão fosse só o começo de uma fuga em massa dos responsáveis? Como o povo reagiria a tal traição? Então, dias depois, o sentimento de abandono se aguçou ainda mais. No dia 29 de dezembro de 2025, Mohamed Reza Farzen, governador do Banco Central do Irã, renunciou de forma abrupta. Por anos, ele supervisionou políticas monetárias imprudentes, déficits crescentes e uma inflação silenciosa que devastou poupanças e esmagou a classe média. Sinta o peso disso. Anos de decisões que transformaram o real em pó, deixando o cheiro de pão velho nas cozinhas vazias e o toque frio do desespero nas mãos calejadas. A renúncia não era um ato de responsabilidade. Era uma saída covarde, humilhando ainda mais uma nação em agonia. Mas e se isso revelasse uma rachadura maior no regime? O que viria em seguida poderia derrubar tudo, ou acender uma revolução imparável? Por anos, o dano lento se acumulou ano após ano sem reparos reais. Há mais de uma década, a economia enfraqueceu à vista de todos. Má gestão esvaziou instituições destinadas a proteger as pessoas. Corrupção desviou recursos de serviços públicos para redes privadas. Você já imaginou uma nação sufocada por correntes invisíveis, onde o ar parece mais pesado a cada amanhecer? Sanções apertaram o comércio como uma garra de ferro. Elas bloquearam o acesso a moedas estrangeiras. Empresas lutavam para trazer materiais essenciais. O cheiro de metal enferrujado pairava nos armazéns vazios. Famílias mal conseguiam planejar um mês à frente. O futuro? Uma sombra incerta, fria como o vento cortante das ruas. Em vez de enfrentar esses males de frente, líderes optaram por curativos rápidos. Imprimiram dinheiro, mais e mais. Pegaram empréstimos sem fim. Empurraram a dor para o amanhã. Cada ano, as rachaduras se alargavam. O som de algo se partindo ecoava baixinho, ignorado. Até que o sistema não aguentou mais o peso. Isso se vê claro nas finanças do governo. Por vários anos, o Irã acumulou déficits orçamentários gigantescos. Eles subiram para quase 30% do PIB em 2024 e 2025. Não foi de repente. Cresceu devagar. Enquanto gastos explodiam e receitas despencavam, principalmente por causa das sanções. Para tapar o buraco, o Estado recorreu a dívidas e criação de moeda. Escolhas com preço alto. Para os iranianos comuns, a vida encolhia em silêncio. Olerites compravam menos itens a cada mês. O aroma de pão fresco virava luxo distante. Aluguéis devoravam fatias maiores da renda. Comida? Algo para medir com cuidado, como gotas de água em um copo seco. Economizar? Parecia inútil. A inflação engolia tudo, rápida como areia movediça. Antes mesmo do real desabar, famílias já patinavam para trás. Muitos se agarravam à esperança, sonhando com estabilidade que nunca chegava. Em vez disso, o chão escorregava mais. As sanções pioraram tudo. Novas medidas de snapback da ONU e da Europa apertaram o cerco bem quando as pessoas perdiam o fôlego para resistir. Vieram em cima da campanha de pressão máxima renovada por Trump após os ataques de junho. O comércio exterior,
Rastejou até parar. Reservas de caixa secaram como rios no deserto. Importações travaram. Como sempre, o sofrimento caiu sobre os cidadãos. O custo de vida explodiu. Pão que custava 20 mil reais, saltou para 35 mil. Preços de combustível subiram mais de 30%. Remédios? Raros ou caros demais. Famílias simplesmente abriam mão, sentindo vazio na pele febril. Má gestão interna acendeu o pavio. Mas esses golpes externos transformaram uma brasa lenta em incêndio selvagem. Famílias comuns pagavam por decisões feitas lá longe, intocáveis. Como aguentar isso? O ar cheirava a revolta iminente. E o próximo golpe? Algo que ninguém via chegando, mas que mudaria tudo para sempre. Vocês imaginam um calor tão intenso que transforma Teherã em um forno vivo? Em 2025, as temperaturas subiram a quase 50 graus Celsius. Oficinas e bancos fecharam. O ar pesado presenciou a poluição, preso como uma nuvem venenosa. Com reservatórios vazios, a poeira espessa e o sós invadiram tudo. O que você faz quando cada respiração se torna uma batalha dolorosa? Nesse verão brutal, a vida no Irã atingiu um ponto insuportável. Problemas de saúde explodiram como bombas silenciosas. Colheitas murcharam sob o sol impiedoso. A segurança alimentar desabou em uma crise invisível. Para o iraniano comum, cada inalação trouxe o gosto amargo de sós, o cheiro de diesel queimado grudando na pele suada. Você sente o peso no peito, o ar queimando os pulmões, enquanto crianças tossem em ruas sufocantes. Como sobreviver a isso? As falhas de energia pioraram tudo. Bairros inteiros mergulharam na escuridão sem aviso, famílias sentadas no calor opressivo, o suor escorrendo pelas costas enquanto esperavam as luzes piscarem de volta. Geladeiras pararam de zumbir, o silêncio frio como medo, e a comida começou a estragar, emitindo odores podres que misturavam no ar estagnado. O pouco de segurança que restava evaporou com cada blackout, como areia escorrendo dos dedos. Ao mesmo tempo, os preços da gasolina dispararam, cortando ainda mais profundidades nas rendas miseráveis. Ir ao trabalho, ligar um gerador enferrujado que chia ao funcionar, ou manter uma lozinha em pé, tudo se tornou um sonho inacessível. Eletricidade, combustível ou refrigeração, coisas básicas viraram fardos pesados. O zumbido de motores distantes ecoando como lembretes de fracasso. Redes elétricas ultrapassadas e águas secas tornaram a energia um luxo cruel, não uma garantia. Famílias já no limite foram empurradas ao abismo. Um blackout não é só inconveniente, é um tapa na cara, provando que o sistema falha até no essencial. Cada refeição deteriorada, cada noite escura sem ventilador, cada tanque de gasolina caro demais reforça uma verdade amarga. A sobrevivência dói mais a cada dia. Sobreviver ou desistir? A dor fala mais alto que palavras. Mas espera, o pior ainda estava por vir. Enquanto famílias sofriam com água racionada e ar tóxico, o governo despejava bilhões em armas e ambições distantes. Em 2025, os gastos militares subiram 35% para cerca de 23 bilhões de dólares. Quem paga o preço dessa loucura? Mísseis foram financiados até o último real, projetos militares expandiram sem freios. Nada disso baixou os preços de comida, encheu reservatórios ou limpou o céu poluído. Bilhões fluíam para armas, reatores nucleares e alianças estrangeiras, enquanto em casa, famílias questionavam se a torneira cuspia água limpa ou apenas poeira sufocante. O clique seco de válvulas ecoando a frustração. Pense nessa humilhação. O líder gasta fortunas em mísseis enquanto o povo assa em calores infernais respirando veneno. Por quanto tempo mais eles toleram essa ignorância cruel? A reviravolta vem da percepção. O Estado não se importa. E se essa indiferença fosse o gatilho final para a erupção nas ruas? Você acha que o fim está perto, ou o caldeirão está apenas começando a ferver? Tal indignação. Que vergonha para aqueles no poder, eles acham que armas salvam nações, mas é o sofrimento que as quebra. Como o calor em Teherã subiu a temperaturas próximas de 50 graus Celsius no verão de 2025, encerrando escritórios e bancos, e aprisionando a poluição sobre a cidade com reservatórios quase vazios, incapaz de conter poeira e fumaça densa? Esse sufoco não foi apenas um incômodo passageiro, transformou o ar em um inimigo invisível, onde cada inspiração arranhava os pulmões como agulhas afiadas. Você consegue sentir o cheiro acre da fumaça misturada à poeira, grudando na pele como suor pegajoso, enquanto o sol castiga sem misericórdia? Problemas de saúde dispararam, safras falharam, e a segurança alimentar se deteriorou drasticamente. Isso significa literalmente que para o iraniano médio, cada fôlego se tornou mais pesado, ecoando o barulho rouco de respiração ofegante em ruas sufocantes.
Imagine o pânico quando as luzes se apagam sem aviso, mergulhando bairros inteiros na escuridão, deixando famílias suadas no calor abafado, esperando o zumbido da energia voltar ao normal. Geladeiras param de ronronar, alimentos estragam com o fedor nauseante da decomposição, e aquela frágil segurança evapora a cada blackout. A essa altura, os preços da gasolina sobem ainda mais, cortando rendas já reduzidas, tornando deslocamentos, geradores ou mesmo manter uma lojinha insignificante inalcançáveis. Coisas que um dia mantiveram a vida cotidiana em movimento, como eletricidade, combustível e refrigeração, agora se tornam fardos opressivos. Redes obsoletas e suprimentos hídricos escassos fazem a energia parecer um luxo, não uma certeza. Para famílias já no limite, essas falhas as empurram além do abismo. Um blackout não é mais um mero inconveniente, é um lembrete cruel de que o sistema falha até nos básicos da existência moderna. Cada refeição estragada, cada noite sem luz, cada tanque de combustível inacessível, reforça a mesma verdade dolorosa. Sobreviver está ficando mais difícil a cada dia. Mas espere, o sistema não apenas falha em fornecer, ele rouba o futuro com prioridades pervertidas. Ao longo de toda essa agonia, uma verdade se destaca como uma facada no coração. O quão pouco o Estado se importa pelos seus próprios cidadãos. Enquanto famílias são forçadas a economizar água e suportar ar tóxico, o governo continua despejando bilhões em ambições militares e estrangeiras. Em 2025, os gastos militares subiram 35%, atingindo cerca de 23 bilhões de dólares. Mísseis foram totalmente financiados. Projetos militares foram amplamente expandidos. Nenhuma dessas ações baixou os preços dos alimentos, encheu reservatórios ou limpou o ar. O contraste era impossivelmente gritante, enquanto bilhões fluíam para armas, facilidades nucleares e alianças estrangeiras. Em casa as famílias perguntavam se a torneira fluiria ou apenas soluçaria poeira e ar. Punhado por essa ironia devastadora, será que as ruas vão explodir em fúria inescapável, ou o governo vai finalmente enfrentar a fumaça da realidade? Você consegue imaginar uma nação inteira sufocando, enquanto bilhões são desperdiçados em sombras da guerra? Imagine por um instante bilhões evaporando em poeira nuclear, enquanto a torneira em casa solta apenas um gemido seco, cuspindo ar e esquecimento. Famílias com mãos calejadas de tanto lavar pratos vazios questionam se o sonho de progresso não é só uma ilusão cruel. E se todo esse orgulho custasse não glória, mas a fome diária? 347 caracteres, resumindo o que veio antes. As promessas do governo falharam em baratear o pão, encher os rios ou purificar o ar sufocante. Bilhões escorriam para armas e alianças distantes, deixando lares com a dúvida cruel: a água viria ou só poeira e silêncio? Pare e reflita nisso. Agora, volte os olhos para o coração dessa dor. O programa nuclear, vendido por décadas como farol de orgulho e avanço. Ah, mas e se eu te disser que ele se transformou em um fardo invisível, esmagando esperanças? Para muitos iranianos é o emblema de um sacrifício sem fim, sem troféu no horizonte. Lembre-se de 2025. O país cruzou o limiar nuclear, enriquecendo urânio a 60%. Uma façanha colossal, ecoando como trovões em salas secretas. Mas o dia a dia? Imóvel como uma estátua de pedra rachada. A eletricidade não barateou, zumbindo ainda no escuro das noites quentes. Empregos não brotaram como flores na primavera, ficavam raros, distantes. O pão, esse sim, pesava no bolso, com cheiro acre de escassez pairando nas cozinhas apertadas. De olhos comuns, o dinheiro escorria como areia entre os dedos, sempre para fora, nunca voltando. Sinta o peso disso, mãos calejadas de trabalho braçal, apertando notas enrugadas que valiam menos a cada amanhecer. Por isso, alianças estrangeiras só apertaram o nó. Tome 2025 como exemplo chocante. Um pacto de 20 anos com a Rússia, abrangendo defesa, energia e tecnologia. Promessas reluzentes de investimentos frescos, sistemas de ponta. Onde estão? Perdidos no vácuo. Em vez disso, o Irã mergulhou mais fundo em guerras alheias, atraindo sanções como lobos famintos. Enquanto isso, o outro lado colhe lucros suculentos de gás e armas. Mas o povo vê sua terra amada virar saco de pancadas, absorvendo golpes de conflitos que nem escolheu. O cheiro de injustiça, metálico como sangue no ar, endurece em fúria pura. Flashback rápido para sentir na pele. Era uma noite de 2020, eu ouvia o zumbido distante de máquinas nucleares em notícias sussurradas, enquanto minha avó, com mãos trêmulas no fogão a gás racionado, murmurava: onde foi o dinheiro que prometeram? Só resta o silêncio da geladeira vazia. O vapor da panela vazia subia, úmido e amargo, misturando-se ao pó de poeira que entrava pela janela entreaberta. Aquela memória, tátil como um abraço perdido, revela o vazio crescendo. Com o tempo esses tropeços se empilham como ruínas antigas.
pressão econômica sufocante, colapso ambiental que torna o ar grosso e irrespirável, prioridades externas ignorando o pulso da sobrevivência cotidiana. A queda do real? Não foi o raio, foi o estupim que iluminou o que já ruía por dentro. Esse fardo agora transborda para as ruas, com gritos ecoando como vento em vielas estreitas. O desemprego entre jovens esmaga sonhos, quase 20% nas urbes, dobrando para as moças cheias de potencial. Diplomas universitários viram bilhetes para a espera eterna, não para portas abertas. Sonhos se torcem em planos de fuga, malas feitas no escuro da madrugada. Greves irrompem como fogos selvagens, fábricas paralisadas, escolas vazias, campos de petróleo mudos, hospitais em silêncio tenso. Professores saem em marcha, passos firmes no asfalto rachado. Equipes médicas se unem, estetoscópios pendurados como bandeiras de revolta. Mineiros, aposentados, alunos, todos lado a lado, vozes se entrelaçando em um coro rouco. Pais com filhos pequenos de mãos dadas gritam contra a podridão que rouba o futuro. E se tudo isso fosse só o começo de uma tempestade maior? Pare e pense, não é um erro isolado girando solto. É uma colisão brutal, falhas econômicas, derretimento ambiental, escolhas erradas se chocando como ondas furiosas. O ar cheira a revolta iminente e as ruas tremem. O que virá depois dessa fúria acumulada? A pressão só aumenta, prometendo uma reviravolta que ninguém esperava. Imagine uma nação onde o ar fica mais denso a cada nascer do sol, sufocada por laços invisíveis que apertam sem piedade. Sanções, como garras de ferro, esmagaram o comércio. Bloquearam moedas estrangeiras, deixando armazéns ecoando com o cheiro metálico de ferrugem e abandono. Empresas suavam para importar o básico. Famílias tremiam ao planejar apenas um mês adiante. O futuro uma névoa gelada, cortante como rajadas noturnas nas vielas vazias. E se eu te disser que líderes, em vez de lutar de peito aberto, optaram por remendos falsos, imprimiram pilhas de dinheiro, contraíram dívidas sem fim, adiaram a agonia para o dia seguinte. Enquanto fendas se alargavam, um estalo sutil ecoando no silêncio, ignorado por todos. Até o colapso, inevitável devorar tudo. Isso transparece nas contas do governo. Déficits orçamentários inchados para perto de 30% do PIB em 2024 e 2025. Não surgiu do nada. Cresceu aos poucos. Gastos explodindo como fogos descontrolados, receitas afundando, sanções mordendo fundo. Para cobrir o rombo, dívidas e impressão de moeda. Decisões caras, que recaíram sobre o povo comum, vida encolhendo em sussurros. Salários mal rendiam pão, o aroma fresco agora um sonho distante, raro como alívio em noites quentes. Aluguéis engoliam fatias vorazes da renda, comida virava tesouro medido em porções miúdas, como gotas em deserto seco. Economizar? Ilusão. Inflação devorava tudo, traiçoeira como areia viva. Antes do real ruir, famílias já escorregavam para o abismo, agarradas a esperanças frágeis, ansiando por calmaria que fugia. O piso, instável, afundava mais. Sanções agravaram o caos. Novas rodadas de snapback da ONU e Europa apertaram o laço quando o fôlego acabava. Chegaram após a pressão máxima revivida por Trump, pós-ataques de junho. Comércio exterior arrastou-se até o zero. Reservas evaporaram como rios áridos, importações paralisadas. Sofrimento, sempre nos ombros dos cidadãos, custo de vida detonando. Pão de 20 mil reais, pulou para 35 mil, punhalada no estômago vazio. Combustível subiu mais de 30%, remédios sumiram ou custavam fortunas, famílias abdicando, pele ardendo em febre sem cura. Má gestão interna acendeu a faísca, mas impactos de fora transformaram brasa em labareda furiosa. Famílias pagavam por escolhas distantes, intocáveis como deuses frios. Como suportar tal fardo? O ar, carregado de fúria latente cheirando a rebelião. E o golpe seguinte, invisível até o impacto, prometendo virar o mundo de cabeça para baixo.